a possibilidade de um bisneto de um espanhol adquirir a nacionalidade espanhola. E aí eu vou dar o exemplo do caso que eu atendi. O bisavô, ele nasceu na Espanha, foi para o Brasil e teve o avô. Esse avô, ele nunca foi inscrito como espanhol. E aí o avô teve o pai e depois o neto, que é o bisneto do espanhol, que foi a pessoa que me contratou. O que é que a instrução diz referente a esse assunto? Essa lei, o nome dela é a Lei da Memória Democrática. A instrução fala daqueles nascidos fora da Espanha, de pai a mãe, avô, avó, que tenha sido originariamente espanhol. Ou seja, apesar desse avô ou avó ter nascido no Brasil, ele nasceu e morreu sendo espanhol. Por quê? Porque o pai dele nasceu aqui na Espanha. Então, como o meu pai nasceu na Espanha e ele foi pro Brasil e eu nasci no Brasil, eu nasci e morri sendo espanhol. Só que meu pai nunca me inscreveu. E agora tá a minha família querendo a nacionalidade espanhola. Aí, o que deve ser feito aí? Como é que a gente pode proceder para um bisneto chegar a ter direito à nacionalidade espanhola? Então, vamos lá. Aí, existe outra polêmica. Por quê? Porque para um bisneto ter direito a solicitar a nacionalidade espanhola, ele tem que inscrever esse avô espanhol. Eu até fiz aqui bisneto, avô, pai, filho e neto. Então, esse neto, que no caso é bisneto do avô que nasceu aqui na Espanha, ele tem que fazer a inscrição do avô dele que nasceu no Brasil. Se chama inscrição fora de prazo. Inclusive, na instrução, na famosa instrução, se fala, no caso que não existe inscrição de nascimento do pai ou do avô, o interessado deverá apresentar o batistério junto com o certificado negativo do registro civil dessa mesma localidade. De igual modo, também poderá promover o expediente de inscrição fora de prazo, previsto na legislação registral. Então, no caso, vamos lá, eu tenho um bisavô que é espanhol, só que o meu avô nunca adquiriu a nacionalidade espanhola. Segundo a instrução, o que é que você tem que fazer? Você tem que solicitar a inscrição fora de prazo do seu avô. E aí, Léo, que é isso? Que é isso? Isso significa que você fazendo inscrição fora de prazo do seu avô, ou seja, você vai solicitar a nacionalidade dele, falando em cristiano para todo mundo entender. Você solicitando a nacionalidade espanhola para o seu avô, que é uma inscrição fora de prazo, mesmo ele estando falecido, você vai demonstrar que você é neto de um espanhol. Aí vem uma problemática. Porque o Xavier Martín, que é o diretor-geral do Ministério de Assuntos Exteriores, a ordem dele é, nesses casos, deve fazer a solicitação fora de prazo de ofício. Ou seja, eu vou lá e digo, olha, eu sou bisneta de um espanhol, só que o meu avô, ele nunca foi inscrito como espanhol e eu desejo fazer essa inscrição. Segundo Xavier Martins, que é o diretor-geral do MAI, essa inscrição do avô fora de prazo deve ser feita de ofício. Mas será que os consulados e os registros civis espanhóis estão acatando essa ordem? A minha resposta é, alguns sim, outros não. Eu tô acompanhando os clientes, meus clientes que estão indo solicitar e aproveito a oportunidade para dizer, olha, pergunta isso por mim, porque estando lá a gente pode adquirir informação na fonte, não é? E tem consulado que está sim fazendo essa inscrição fora de prazo e aí abre a oportunidade para um bisneto solicitar. Tem consulados que não fazem, que dizem, olha, você que a parte por fora solicita inscrição fora de prazo aí do seu avô espanhol e com a inscrição fora de prazo é que eu vou dar trâmite ao seu expediente de nacionalidade. O que é mais importante para que você é bisneto de um espanhol é que você precisa inscrever o seu avô que nasceu no Brasil como espanhol.
Mas aí, o que é que eu preciso para inscrever fora de prazo o meu avô? Meu avô já está falecido. Primeiro, você tem que demonstrar que seu avô nasceu e morreu tendo direito a solicitar a nacionalidade espanhola. E outro documento super importante, fundamental, é que você vai ter que demonstrar que esse bisavô nasceu aqui na Espanha. E aí entra a problemática. Porque muitas vezes o cliente ele não tem informação precisa. Eles não sabem a data de nascimento. Eles não sabem aonde nasceu. Os nomes muitas vezes estão escritos de forma errada. Ou até aqueles avós, bisavós que fugiram aqui da Espanha pela guerra, eles, ao chegar no Brasil, nos portos, né, eles modificavam o nome com medo de ser perseguido. Ou muitas vezes eles escreviam o nome, falava verbalmente e a pessoa escrevia errado. Mas enfim, documento fundamental para eu que sou bisneta de um espanhol solicitar minha nacionalidade espanhola. Primeiro, documentação desse bisavô ou da bisavó. Que documentação? Certidão de nascimento da bisavó ou do bisavô e, na falta dele, o batistério. Se quem apresentar batistério, obrigatoriamente também tem que apresentar a certidão negativa do registro civil da mesma localidade. São documentos fundamentais, porque aí, com esse documento, você vai fazer a inscrição fora de prazo do seu avô e aí sim você vai solicitar como neto de um espanhol e não como bisneto, entendeu?